olha só, a gente vai mudar de assunto, pois pelo primeiro ano, hoje é feriado nacional do Dia da Consciência Negra. Data que homenageia o Zumbi dos Palmares e discute o racismo presente na sociedade brasileira. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema, eu recebo hoje o professor de História, Josimar Pereira. Josimar, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos os espectadores. Obrigado. Conta pra gente o que simboliza essa data da consciência negra. Então, Eduarda, o dia 20 de novembro, ele simboliza a luta, a história, a cultura e a resistência e a contribuição, né, dos povos, das pessoas negras, afro-brasileiras, pessoas pretas, durante a sociedade brasileira. E é um dia também que traz para nós a reflexão, né, e a contribuição sobre o debate contra o racismo, contra a desigualdade racial e traz a importância para a gente, né, do orgulho e da identidade afro-brasileira. É uma data também que busca promover o debate, a reflexão e a busca de ações afirmativas pela reparação histórica, né? Pois o Brasil, ele é um país racista. Então, a realidade do Brasil, o racismo é uma realidade concreta do Brasil, né? Nós estamos falando de mais de 3 séculos de regime de escravidão, de um país que foi edificado, que foi construído dentro da escravidão, e menos de 2 séculos de um país não escravo. Então, portanto, essa data, ela simboliza a luta e a resistência e a busca de promover a reparação histórica. E o 20 de novembro tem a ligação com a morte do Zumbi dos Palmares. Exatamente, né? O dia 20 de novembro, a data, foi escolhida em homenagem, né, à morte de Zumbi dos Palmares, que foi, né, um dos grandes líderes do Quilombo dos Palmares, onde hoje é o atual território de Alagoas, né? E o Zumbi dos Palmares, ele simboliza, ele traz para nós essa resistência contra a escravidão, traz para nós a importância da luta antirracista, traz para nós também a importância e a valorização da população afro-brasileira, que pois nós estamos falando, né, de um país que tem mais de 80% da sua população de sangue negro, de sangue indígena. E muitas pessoas que estão nos assistindo podem até pensar, muita coisa melhorou, muita coisa já evoluiu, como a gente sempre fala também na questão de machismo, de racismo, mas hoje, quais são as lutas que ainda estão em evidências para vocês? Com certeza, né, o combate, né, contra o racismo. Nós estamos falando da busca, né, de valorização das políticas públicas, de criação de políticas que venham combater a injúria racial, o preconceito racial e, portanto, o racismo. Nós estamos falando também da cultura da valorização negra, né, a valorização e o impulsionamento de movimentos culturais como a capoeira, o samba, a culinária, as religiões de matriz africana, né, e a literatura afro-brasileira, que é muito grande no Brasil. Também estamos falando dessa reparação histórica, a reparação que deve ser pensada também a partir de políticas públicas e efetivada. Existem pontos como a lei de cotas, né, a lei, né, que incentiva e que atribui a educação racial nas escolas, porém nós precisamos aprofundar e colocar esse debate todos os dias para que a gente não precise somente estar trabalhando ou, né, abordando esse tema em datas específicas ou em alguns momentos específicos, pois essa é uma luta, essa é uma reflexão, esse é um debate de toda a sociedade brasileira. E também, né, o apoio aos movimentos afro-brasileiros, aos movimentos que têm criação de lideranças, valorização desses movimentos e também dos quilombos e dos locais em que se trabalha a cultura afro-brasileira. Josimar, e você que acompanha essa história de perto, por ser professor, por ser uma pessoa negra também, qual foi a importância quando essa lei foi aprovada como um feriado nacional? Porque antes era feriado em alguns estados, até algumas cidades específicas. Esse é o primeiro ano, a lei foi aprovada ano passado, então qual a importância disso também? Isso mesmo, né? Já havia a lei, né, 12.519, que é lá de 2011, onde instituiu o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e o Dia da Consciência Negra. Porém, né, apenas 11 estados cumpriam, né, delegavam essa data como feriado. Foi então que, né, no ano de 2023, final do ano passado, né, o presidente sancionou a lei, né, 14.759, que coloca como feriado nacional, de fato, em todos os estados, em todo o território nacional, o dia 20 de novembro. Então, cabe aqui lembrar que é uma data em que é um feriado instituído, não um dia facultativo. Então, para os trabalhadores que na data de hoje
hoje estão exercendo, né, o seu trabalho, o seu dia laboral, é uma data em que se entra na mesma regra de trabalhos nos dias de feriados, como, por exemplo, 100% da hora extra ou reposição de folgas, enfim, conforme o calendário e as regras legais. Então, essa data, esse dia e a lei, ela vem nos trazer a sua importância para que a gente amplie esse debate e não seja apenas como um feriado ou como uma data única. Então, hoje é um dia também que o pessoal de casa pode pesquisar um pouco mais sobre a data, olhar filmes, ler livros também para ficar por dentro desses combates ao racismo que vocês tanto buscam. Com certeza, né? Com certeza. A literatura afro-brasileira, né? O estudo da cultura afro-brasileira nas escolas é extremamente importante. Falar sobre a visibilidade, o debate racial, ele é mais do que crucial, mais que urgente e está cada vez mais emergente na nossa sociedade brasileira, bem como reconhecer a nossa história, a história de luta, a história do negro no Brasil. Por isso que eu falo e retomo novamente da reparação histórica, pois, né, o nosso país, o nosso Brasil, ele precisa dessas mudanças. Né? Precisa que a data, o mês de novembro, o Dia da Consciência Negra, seja de fato, né, debatido amplamente na sociedade para que se crie políticas públicas, para que se crie ações afirmativas no combate, né, ao preconceito racial. Josimar, muito obrigada pela explicação. Imagina, muito obrigado.